Você já pensou em criar seu personagem, colocar movimento, deixar seu personagem legal? Hoje o vídeo é demonstrando um estudo que eu fiz, desenhando desde a parte de estrutura com caixas até a parte da criação, e todos com base de uma fotografia, de um movimento, um gestual. Desenhar corpo, eu vejo na internet, eu sempre vejo nos comentários dos canais que eu gosto, e tem muita gente que não sabe desenhar corpo e tem total dúvida. Pensa que desenhar corpo é desenhar blocos de anatomia, blocos de músculo e tudo mais. E na verdade não. A parada de desenhar corpos é o gestual e a calma, estruturar toda a silhueta, estruturar bem a silhueta, não só a silhueta, né? Mas colocar alguns elementos na parte de dentro dessa silhueta para dar a forma certa. E nesse vídeo vamos trabalhar muito bem isso até chegar na parte de criação. Todo mundo fala que, principalmente os artistas mais experientes, tipo Marco Álvares da vida, fala sobre sempre desenhar com referência. Eu comecei a usar muito mais referências de um ano pra cá. Antes eu tentava mais a criação mental, tudo. Funcionava, sempre usei referências, mas hoje em dia meus desenhos estão melhores por causa da referência. Tudo que eu faço, todas as etapas, eu preparo a referência que eu quero para deixar o desenho bonito. Então, pensando nisso, eu fiz um desafio de mim mesmo de fazer pelo menos 20 estudos de gestuais. Eu não sei quantos eu fiz necessariamente, mas eu fiz um bocado. Então, como vocês estão vendo aí que tá passando desde o começo, eu comecei aquecendo a mão com caixinhas, mas no formato de um corpo, né? Então eu coloquei caixinhas em perspectiva, coloquei algumas poses e tudo mais, e depois eu comecei realmente o estudo, que é o estudo do gestual, que eu pego uma pose e eu capto essa pose de uma forma leve, sem detalhes nem mais. Então eu peguei o gestual e com um manequim eu fui captando essa pose, com um pouquinho mais de exagero e tudo mais, e funcionou muito bem, tá ficando muito legal. O que eu senti pra mim mesmo, que eu precisava melhorar mais essa parte, e com esse estudo, tenho certeza que vai ajudar vocês também, eu tive aquela pequena evolução, aquela confiança que você tem que ter para criar coisas mais interessantes. Mas eu não fiquei só com aquela base no gestual, eu comecei também a criar pequenos personagens com base no que eu estava vendo e testando um estilinho, nada demais. Mas falando em estilo, para criar um estilo, você precisa da referência. Você vai copiar aquela referência, tentando colocar um método que você gosta, porque estilo não passa de ser um método que certo artista usa, que você pode copiar dele, ou um método que você gosta tanto de um mangaka, que você fala, pô, eu gosto muito, será que eu consigo desenhar qualquer pose e colocar esse estilo? Lá no final, eu vou demonstrar a maneira que eu faço, né? Para pegar certo estilo e colocar em qualquer pose com base em uma foto, num gestual, né? Então, eu peguei a foto, comecei a desenhar as pessoas, primeiro quase despidas, depois eu coloquei roupas, aquele gestual direto na roupa, né? Só que eu não funciono muito bem direto, tipo, eu faço a cabeça e de repente já começa o corpo com a roupa e um blusão e tudo mais. Eu não funciono muito bem assim. Então eu fiz acho que um senhorzinho só, depois eu troquei de novo para fazer o manequim do corpo em si, e depois eu acrescento a roupa apagando um pouquinho esse desenho. E isso já me ajuda muito nesse pensamento de como eu faço na hora de criar mesmo. Então eu tendo essa bagagem, essa biblioteca mental de tantas poses, de tantas roupas que eu estou copiando,
naturalmente, quando eu for criar, eu vou fazer coisas muito mais legais. Por exemplo, antes eu tentava deixar dobras extremamente detalhadas, igual alguns artistas fazem. Mas, pra mim, não funciona desenhar, tipo, eu dobro o braço, aí tem a blusa aqui, por exemplo, aí chega cheio de dobras aqui no meio em si. Pra mim não funciona muito bem assim. Então, como é uma maneira mais fácil para eu conseguir desenhar uma roupa e ao mesmo tempo ficar extremamente legal? É trabalhar a silhueta da roupa. Aí sim, é mais a silhueta, alguns traços no meio, mas depois eu resolvo com uma luz e sombra, algumas dobras quando precisa, sabe? Claro, vai ter uma linha justificando que vai ter uma sombra maior ali, tudo, mas a silhueta da roupa em si, pra mim, funciona muito bem na hora de criar roupa. Então, se vocês quiserem, deixa no comentário aí que eu faço um vídeo só sobre como desenhar roupas, tá bom? Voltando na parte de estilo, o que eu penso? Eu gosto de certo estilo de algum artista, então eu fui lá no Pinterest, peguei um desenho bem bonitinho, deixei do lado. Depois eu peguei mais fotos gestuais reais e comecei a adaptar o estilo para aquela pose. Por exemplo, tem essa menininha escorada em uma pedra, né? Que nem tá na imagem. E eu fui adaptando aquela foto para um estilo que eu gosto. Naturalmente, você não vai fazer idêntico ao estilo que você copiou, mas você vai fazer de uma maneira que seu corpo reage melhor, sua mente reage melhor. Tipo, por exemplo, o estilo ele era mais curtinho, os bracinhos muito mais magrinhos. Mas quando eu fui fazer, eu fiz os bracinhos, tentando fazer parecido, mas eu fiz os bracinhos magrinhos, as perninhas magrinhas, mas naturalmente eu fiz um pouco maior, porque é o jeito que eu gosto de fazer. Tipo, meus desenhos normalmente tem pés e mãos grandes, né? Dito isso, eu falei, pô, isso aqui eu poderia fazer com muito mais facilidade tudo o que eu quisesse, uma história em quadrinho toda com essa base, porque eu achei fácil de fazer. Então, você, com base nas cópias, com base em tentar evoluir, pegue estilos que você gosta, coloca as fotos ali e pega uma foto de referência e tenta adaptar. Isso é um estudo de criação, um dos mais importantes para você conseguir evoluir no desenho. Assim, você pode achar o seu estilo próprio, sabe? Mas exige estudo, exige estudar meia horinha por dia, exige estudar 1 hora por dia. Você precisa ter essa ênfase em estudar desenho, em melhorar e tentar evoluir com a mentalidade de lá no futuro chegar num nível muito fera, sabe? Você tem que ter a mentalidade. Se não tiver a mentalidade, muitas vezes você desiste no meio porque não tá do jeito que você gosta, tá bom? Então, esse aqui foi um videozinho mais curtão, mas eu curti bastante de fazer. Esse desafio que eu fiz, eu acho que eu fiz uns 30 ou quase 30, foi extremamente importante para minha evolução atual, de realmente ficar confiante, falar, pô, eu realmente curti o que eu fiz, agora eu tô com mais confiança quando eu tiver que fazer uma pose de cabeça, uma pose que precisa ter uma mão perto da tela, sabe? Então, eu acho que é um vídeo que eu precisava fazer para vocês também, de se desafiar, tá bom? Então, deixa aquele likezinho, compartilha, espero que tenha gostado e valeu, grande abraço e tchau!